Bom, vamos lá então dar início à aula sobre a prospecção do terreno, né? Como que nós vamos planejar e executar essa atividade de prospecção. Dando início às nossas atividades, o que a gente precisa fazer primeiro é agendar uma reunião com o pessoal de engenharia e definir um modelo, né? A gente vai estudar um exemplo de prédio que a gente precisa desenvolver na cidade e escolher junto com o pessoal de engenharia esse modelo para a gente definir que tipo e tamanho de terreno a gente precisa prospectar. Nós não podemos sair na rua buscando qualquer tipo de terreno para ver o que vai aparecer de projeto para a gente poder trabalhar. A gente deve ser muito específico nessa etapa de prospecção. E aí, com base no que nós aprendemos até agora sobre desenvolvimento de produto, localização, com foco no investidor, a gente vai reunir com o pessoal de engenharia, buscar um modelo na cidade, e aí que fica a experiência de reunir com o pessoal de administração de condomínio e de repente visitar alguns prédios para a gente poder entender como que funcionam os produtos, né? E definir com o pessoal de engenharia o tipo de terreno que nós vamos buscar, especialmente as diferenças entre o terreno de meio de quadra e o terreno de esquina. O que é o terreno de meio de quadra, né? O terreno de meio de quadra é o que está na rua, que não está em nenhuma das duas esquinas, ele está no meio da quadra. Geralmente, é importante a gente estudar isso, porque se você considerar, por exemplo, um terreno de esquina de 350 metros quadrados, esse terreno consegue absorver um número de unidades maior do que o mesmo terreno com 350 metros quadrados no meio de uma quadra. Tá? O terreno de meio de quadra, ele absorve menos unidades por metro quadrado. Então é importante estudar essas possibilidades com o pessoal de engenharia e definir direitinho o tipo de terreno, o tipo de prédio, que tipo de produto que você vai desenvolver para você poder avançar então na busca pelo terreno. Tá? Assim que a gente definir essa fase inicial do que a gente vai buscar, né, entenda bem, vale a pena buscar os exemplos no mercado. Tá? Então, se você puder visitar outros prédios, buscar o tipo de produto, faça uma diligência no mercado. Pegue o carro, vai andar nos bairros, escolha algumas regiões da cidade, identifique ali os modelos de prédio que você gostaria de construir. Se o seu propósito for construir uma casa, os modelos de casa, né? Se você estiver dentro de um condomínio, a mesma coisa. Que tipo de casa, em que tipo de terreno que você busca para poder implantar o seu projeto. A partir daí, você vai fazer a busca pelo seu terreno ideal. E para isso, a gente vai desenvolver o que a gente chama de guia de prospecção. Esse guia de prospecção ele vai servir para você buscar terreno em qualquer lugar, para qualquer tipo de projeto, seja ele um prédio, seja ele uma casa em condomínio de alto padrão, seja ele para fazer um condomínio de casas. Tá? Esse guia de prospecção é muito utilizado pelas grandes construtoras. Tá? Eu conheci esse modelo através do meu advogado, e é um modelo que ajuda a gente a orientar o trabalho do corretor. E esse guia de prospecção é muito importante porque, além de colocar dentro dele as características do que a gente busca, a gente também vai colocar dentro desse guia o tipo de negócio que a gente busca e pretende fazer. Tá? Então, eu vou mostrar o guia aqui para vocês. Ó. Esse aqui é um modelo que eu utilizo, tá? O guia de prospecção. Então aqui a gente vai colocar as características do terreno, descrever aqui brevemente, tamanho e dimensões, tá? O tipo de terreno que você busca, se é meio de quadra ou esquina, então os dois, e aí de repente você pode descrever alguma coisa aqui. A topografia do terreno, isso aqui é importante, tá, pessoal? Tenham em mente que construir um terreno em declive, né? Se a rua está aqui para o lado de cima e o terreno desce, normalmente é uma construção mais cara, tá? Tanto para casa quanto para prédio, geralmente. Em alguns casos, você consegue aproveitar aquilo e transformar o limão em limonada, né? Tem vídeos do meu canal falando sobre isso. Preferencialmente, busque terrenos planos em que você tenha que mexer o mínimo na topografia, tá? Quanto menos movimentação de terra, corte, aterro, quanto menos movimentação você tiver, mais barato vai ser esse terreno para você poder construir, tá ok? E aqui você define para o corretor que tipo de topografia que você busca. E o zoneamento. O zoneamento aqui, pessoal, é muito mais
não está ligado diretamente ao zoneamento da cidade, mas sim às regiões, né? Em que tipo de região, em que tipo de zona na cidade você está buscando esse terreno. A cidade é dividida em zonas, né? Em grandes regiões que o zoneamento municipal define, e aí você pode apontar para o corretor o tipo de zoneamento que você está buscando. Então aqui é muito mais para apontar para o corretor depois, ou para a pessoa que for prospectar, usando esse guia aqui de prospecção, o tipo de região que você busca. Tá? E aqui que entra aquele exemplo de regiões que são abastecidas de bons serviços, que tem vias de acesso, que tem o que a gente chama de qualidade visual, enfim. Você pode descrever isso aqui nessa fase aqui de zoneamento no guia de prospecção, tá? Muito importante, pessoal, as condições de negócio. Então, vai ser uma permuta por unidade futura, vai ser uma permuta financeira, vai ser uma compra. E aqui, uma observação para outros tipos de proposta. De repente, você busca uma parte em permuta e uma parte com capital próprio. Então, você vai dar um sinal em dinheiro e vai pagar o restante com unidade pronta futura. Ou então, você vai combinar essas três formas, né? Então, é importante descrever isso aqui. Por que é importante descrever o tipo de aquisição? Porque senão o corretor sai para buscar esse terreno, tá? E quando ele trouxer o terreno para você, na cabeça do corretor, de repente, está que você vai fazer uma compra, que não é uma permuta. E ele dedicou tempo lá sem saber que o negócio é do jeito que você vai propor. Então é importante combinar e alinhar isso direito com o corretor, porque daí, se o corretor não for partidário, por exemplo, desse tipo de negócio, ele já nem perde o tempo dele. E aí você corre o risco de perder um bom corretor por falta de explicar para ele como que vai ser a proposta de negócio. Isso vem aqui dentro do guia de prospecção, ajuda muito a gente, tá? Algumas observações que vão aqui que você pode detalhar ainda mais. Você pode explicar para ele que você vai fazer uma proposta utilizando um contrato de opção de compra, tá? Esse contrato vai reservar um período para pesquisas, então você vai receber o terreno, você vai fazer uma análise preliminar, que a gente já vai ver aqui nas próximas aulas. Se esse terreno tiver um indicativo que esse é um bom negócio, a gente vai fazer uma proposta utilizando um contrato de opção de compra. Qual que é a função desse contrato de opção de compra? É já deixar acertado o negócio, a gente já vai fazer uma proposta para valer, tá? A gente já vai deixar descrito no contrato de opção de compra que o corretor que está atendendo a gente lá com o nome completo, o CRECE dele direitinho, vai receber a comissão, quem é responsável por pagar essa comissão, qual das partes e como que o corretor vai receber. E essa proposta dentro do contrato de opção de compra ela é vinculante, ela já gera obrigações. A grande questão da opção é o seguinte, é que a gente precisa confirmar o nosso estudo de viabilidade preliminar. E para isso a gente vai investir um pouco de dinheiro. Por isso que a gente precisa explicar para o corretor, olha, nós vamos fazer, vai ser uma permuta por unidade futura, eu vou analisar o terreno e vou fazer uma proposta utilizando um contrato de opção de compra. Esse contrato de opção de compra serve para assegurar, durante um período que eu estiver investindo nesse projeto, para confirmar a viabilidade preliminar, que o proprietário vai fechar comigo nas condições que a gente já definiu. Tá? Então, o contrato de opção de compra serve para isso. E o corretor precisa saber disso, tá, pessoal? Ele precisa para ele poder conduzir a conversa lá com o proprietário, com o dono do terreno e trazer o negócio já filtrado para a gente, depois de já passar por esse funil de informações. Tá ok? Outra coisa importante é o corretor saber que a gente vai precisar de dados do IPTU do terreno e uma matrícula atualizada do imóvel, principalmente a parte que tem as medidas para a gente poder fazer os estudos preliminares. Então o corretor já vai levar todas as informações que ele precisa dentro desse guia de prospecção para ele poder trabalhar a prospecção desse terreno, tá ok? Lembrando, pessoal, que, voltando para o slide aqui, né, o corretor ele deve conhecer o nosso negócio, né? Eu não sei se vocês lembram quando a gente falou no módulo 2 sobre o time de trabalho, em que a gente trabalha ali o desenvolvimento da parceria com o corretor, até se for possível agendar reuniões com ele na obra, né? E para você que não tem ainda experiência em obra, firmar essa parceria com o escritório de engenharia e trazer o escritório de engenharia para participar dessa conversa inicial junto com o corretor com você, tá? Então é importante a gente fazer esse desenvolvimento de relacionamento. E com quantas pessoas
com quantos corretores você vai conversar e vai disponibilizar esse guia de prospecção. Eu recomendo você começar com pelo menos 5 corretores. Então busque as regiões da cidade, no momento que você fizer o estudo com o pessoal de engenharia, do tipo de prédio, né, que você for modelar algum prédio que já tem na sua cidade, na sua região, modela esse tipo de construção e busque imobiliários e corretores que atuem nessa região. Tá? E aí você desenvolve aí 4, 5 corretores para iniciar e depois volta a fazer feedback com esses corretores sobre a busca desses terrenos. Tá? No módulo 2, a gente já recomendou o início dessas parcerias, que agora ela está entrando na prática aqui, a utilização do guia de prospecção. Tá? Fazendo a reunião com o corretor, é importante repassar o negócio. Então, se lá no módulo 2 você fez a reunião com o corretor, explicou para ele como que funciona o seu trabalho, o tipo de negócio que você quer implantar, agora na hora de trazer esse corretor junto com você, que você for fornecer o guia de prospecção para ele, é importante repassar o funcionamento do seu negócio, contar novamente para ele a história. Tá? Falar, olha, corretor, eu busco um terreno dessa forma, está aqui o guia de prospecção, o negócio vai ser fazendo a proposta, utilizando um contrato de opção de compra, depois nós vamos captar investidores, os investidores vão financiar essa obra, né? Explicar para ele novamente como que funciona o negócio para que a gente consiga avançar. Lembrando o seguinte, pessoal, a grande parte dos terrenos que eu fechei dessa forma foi com o auxílio dos corretores, tá? Então, essa é uma atividade importante que a gente deve dedicar tempo, né? Firmando essa parceria com os corretores para que ela seja prolífica, né? Para que ela gere frutos para a gente. Então, mais uma vez aqui frisando, o corretor precisa saber em detalhes como que vai ser um negócio para ele trabalhar de forma assertiva, tá? Se vai ser permuta, ele tem que saber que é permuta, tem que estar descrito no guia de prospecção. Se vai ser uma permuta financeira, ele tem que saber, tem que estar no guia de prospecção. Se for aquisição com capital próprio, ele tem que saber também, tá? E aqui fica uma dica que é o seguinte, você pode desenvolver, igual eu já fiz aqui, tá? Um investidor que vá fazer a aquisição do terreno, tá? Antecipadamente. Então, se você tiver um investidor que faça a aquisição do terreno antecipada, esse investidor ele vai fazer a aquisição do terreno e aí você vai fazer a permuta com ele. Nesse caso, mudaria aqui o guia de prospecção, tá? Seria uma compra e venda, tá ok? E por último, eu acho que vale muito a pena frisar isso aqui. Eu já fechei terreno dessa forma, tá? Quando você fizer o guia de prospecção, vale muito a pena fazer uma reunião com o advogado e com o contador e explicar para eles que você está iniciando o projeto com aquele guia de prospecção. Por quê? Um escritório especializado em direito imobiliário trata de muitos imóveis, de muitos clientes ao mesmo tempo. Não são raras as vezes em que esses escritórios têm imóveis disponíveis para negócio. E isso tudo fica muito facilitado se você for o cliente do advogado, tá? Porque o advogado vai conseguir fazer essa venda para outra parte, intermediar, apresentar vocês e com isso trazer segurança para o negócio, porque ele vai ser o advogado ali que vai intermediar e as partes já se conhecem, tá? Então é importante conversar com o advogado sobre isso. Outra coisa, o contador, principalmente aquele especializado em construção civil, normalmente eu conheço, por exemplo, a minha contadora, ela administra algumas holdings de pessoas que têm inúmeros imóveis aqui na cidade. Então, geralmente, ela sabe de imóveis que estão disponíveis. Por isso, vale a pena você também agendar uma reunião quando você estiver com o seu guia de prospecção pronto e conversar com esses dois profissionais, tá? Pessoal, por último aqui, eu queria frisar a importância de dedicar um tempo de formatar esse produto. Que produto que eu quero fazer? Buscar esse modelo na cidade, um prédio ou a casa, ou seja lá o produto que você for construir, para você modelar isso direitinho, identificar quais são os critérios e preencher esse guia de prospecção. Com esse guia de prospecção preenchido e trabalhando dessa forma com os corretores, com o advogado e com o contador, a sua chance de ter sucesso nessa prospecção aumenta muito, ao invés de ficar perdendo tempo buscando, analisando terrenos que não atendem o propósito. Então, também recomendo que não é para a gente sair buscando o terreno. Deixa os corretores
o advogado e o contador desempenhar esse papel. Vamos atuar aqui como incorporadores, né? Direcionando e conduzindo o nosso roteiro aí dentro da nossa história, tá bom? Então, deixa aqui para mim nos comentários as suas dúvidas, descreve aqui para a gente como que foi essa experiência de preencher o guia de prospecção e fazer contato com os corretores, advogado e contador. Por hoje era isso. Valeu, obrigado e até a próxima aula.